Novo Paz. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queremos estudar a Bíblia com você para trazer um conforto especial a cada família, a cada dificuldade. Nós sabemos que nestes últimos dias o mundo não está fácil. Nós estamos tendo muitas dificuldades e este programa tem um especial conteúdo para trazer para você a paz que só o Senhor pode trazer a cada coração. Vamos orar para começar o estudo da Santa Bíblia? Querido Deus que estás nos céus, nós estamos aqui com os nossos irmãos, ouvindo rádio ou assistindo pelas redes sociais e queremos presentear a cada um com a tua santa paz. Agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui novamente no ar e agradecemos pela vida, pela saúde, por todos os cuidados que o Senhor tem tido conosco. Lemos na tua santa palavra que o Senhor nos considera tão preciosos quanto a menina dos seus olhos. Fica conosco, Senhor, que ao estudarmos hoje a tua santa palavra, possamos trazer conforto a cada coração, a cada dificuldade que as pessoas têm, pois nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham aí pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook, Ivan Fidelis e os canais de redes sociais que vão ficar gravado este programa depois. Mas a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça de modo muito especial na sua vida, no seu lar, na sua família, que todos sejam agraciados pela presença de Deus. Hoje nós temos um momento bastante especial aqui do programa. Nós estamos juntos em oração por uma irmã, um casal, né, uma família aí que nós amamos em Cristo Jesus, aqui de Dracena, Rodrigo e a Michele. A irmã Michele, ela está passando por um processo de AVC muito semelhante ao que a Ivone teve também. E nós temos acompanhado, estamos orando juntos para que, apesar do problema ser semelhante, apesar das circunstâncias serem muito próximas, que Deus tenha misericórdia, entre com seu poder, com a sua graça, para que o desfecho não seja o mesmo.
porque nós sempre continuamos confiando no Senhor e sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A Michele tem 3 filhos, o mais novo está com 6 meses, então a família está, né, mobilizada ali juntos para socorrer ali as crianças. Ela está internada no HR, em Presidente Prudente, mas nós, como cristãos, como família em Cristo Jesus, e como eu sempre falo, independente da sua profissão de fé, da sua confissão religiosa, da sua denominação que você tenha o seu vínculo, nós respeitamos a todos e pedimos que possamos nos unir em oração neste momento, a todos, de todas as partes. Nós estamos aqui com o nosso técnico de som, Adriano, que é ministro de música da Igreja Católica, né? Não de uma específica, porque cada hora ele está num lugar, né? Mas nós agradecemos, né, a eles também pelo carinho, pela maneira que Deus tem usado ele também muitas vezes para falar conosco. Então que Deus continue abençoando, e certamente ele e as igrejas e as comunidades católicas que ele participa estarão conosco também em oração, né? Então, a todos vocês que puderem se colocar em oração, que Deus continue cuidando, fortalecendo, mas que esse seja um momento de união e de fé, no propósito de que a irmã Michele seja restaurada pelo poder de Deus. Acima de tudo, nestes momentos, nós precisamos aprender a ter paz, não é, irmã Jó? Com certeza, a paz, a melhor paz não é a que nos circunda, é a que vem de dentro, né? Exatamente, é a que vem de Deus, porque às vezes as pessoas imaginam que paz seja a ausência de conflito, e paz não é isso, paz é você ter tranquilidade em meio ao conflito. Exatamente, a paz de Deus é essa. A paz de Deus. E como alcançar essa paz, como descansar no Senhor em meio às adversidades, em meio aos conflitos, como nós podemos manter a confiança, a fé, a esperança e a confiança em Deus. Nós temos que buscar essa paz, né? Então, nós vamos ter um momento agora de oração em favor da Michele, do Rodrigo, dos médicos que estão ali sendo usados por Deus para cuidar neste momento, a equipe médica, os enfermeiros, o hospital de maneira geral. Vamos estar orando por esse motivo, né? E também por vocês, né? Pelos motivos que vocês têm em particular. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem ouvido a nossa oração e tem intervido em cada momento segundo os Teus propósitos, segundo a Tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Neste momento, de modo muito especial, colocamos em Tuas mãos a vida da irmã Michele, do Rodrigo, de todos os médicos ali que estão cuidando do caso, da família, dos filhos, dos familiares, que o Senhor esteja dispensando da Tua paz, do Teu poder, do Teu auxílio. Nós sabemos que a Tua vontade é soberana, mas expressamos o nosso desejo diante do Senhor, que a Michele seja totalmente curada pelo toque das Tuas mãos e volte Amém. Para dar o testemunho de como o Senhor tem cuidado dela. Amém, Pai, que o Senhor também conceda a paz que o Rodrigo precisa, o irmão Carlos, a Wanda, os pais do Rodrigo também, que o Senhor esteja cuidando de um modo muito especial, que todos sejam agraciados pelo Teu amor e sinta também o abraço da igreja como família espiritual em Cristo Jesus. Amém. Nós estamos unidos neste momento de oração e também pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo e também têm as suas necessidades pessoais. Que o Senhor consiga falar com todos de uma maneira em que traga paz, para que nós possamos descansar no Senhor com a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. No meu coração
Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Segurou em suas mãos só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma, sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. És a paz da minha alma, tua voz me acalma e me faz descansar. Amém. Deus é a paz da nossa alma, né? A voz dele nos acalma e ele nos faz descansar. Como é bom a gente ter essa certeza, não é, irmã Joia? É mesmo. É uma certeza que Deus está cuidando de cada um de nós. E Ele sabe o que é melhor para nós, né? Só Ele sabe o que é melhor. Às vezes nós escolhemos coisas que nós pensamos que é melhor, né? Exatamente. A irmã Neuza escreveu aqui, ela está pedindo oração por ela, mas também por Alda, Sema, Cida, Keila, Maldegídio, Osmar, Tânia, Alexandre e Alves, né? Certamente Deus sabe quais são as necessidades, né? Mas nós estaremos orando sim, irmã Neuza, né? Estaremos orando de um modo muito especial e sabendo que Deus tem ouvido a nossa oração. E sabe o que é mais importante de tudo isso? Eu gosto muito dos detalhes em que Deus vai se revelando aos poucos e vai se apresentando aos poucos para cada um de nós, em meio a algumas circunstâncias. E uma circunstância mais belas que existem dentro da palavra de Deus é ali o predito do nascimento de Jesus e como Maria iria engravidar, e ela questiona e como é que isso vai acontecer, e o anjo começa a explicar, mas o fechamento desse diálogo me chama muito a atenção. O fechamento desse diálogo está em Lucas, capítulo 1, versículo 37.
E o anjo fecha essa conversa falando assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, se ele prometeu cuidar de nós, né? Ele prometeu cuidar de nós, prometeu estar conosco todos os dias, né? Até a consumação. Até a consumação dos séculos. Então, o que nós temos que fazer é confiar e saber que Ele está conosco, né? Saber que, como diz a palavra de Deus, nós chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor nos ajudou e vai continuar nos amparando, nos trazendo a paz necessária, força, esperança, discernimento, porque nos momentos de sofrimento as pessoas até perdem um pouco do discernimento, né, daquilo que é melhor, qual decisão tomar, e aí nós temos que buscar no Espírito Santo esta direção, e Deus, Ele promete estar conosco. E aqui no texto de Lucas 1:37, né, o anjo Gabriel, ele fala, né, ali com Maria, mas ele expressa uma revelação de Deus para a gente, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. A questão que tem por trás disso é: o que Deus não pode fazer? Então, se Ele é o Criador e o mantenedor, né? Ele é o mantenedor de tudo. Não existe nada que Ele não possa fazer. Curiosamente, a única coisa que limita realmente a ação de Deus é o próprio ser humano. Isso, quando nós não nos rendemos aos seus cuidados, não é mesmo? Sim, porque Ele nos deu livre-arbítrio e Ele é tão educado que Ele não nos invade, Ele nos respeita. Mas Ele está disponível a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E para esses que o buscam em espírito e em verdade, nós temos duas questões. Primeiro, respeitar a soberania de Deus. Como nós fizemos aqui, oramos pela Michele, pelo Rodrigo, né, pelos motivos de oração. Daqui a pouco vamos orar pela irmã Neuza, que pediu oração aqui também. Mas eu sempre falo isso na oração. Nós sabemos que a vontade de Deus é soberana e Ele vai fazer o melhor. Mas Ele também nos permite que nós expressemos a nossa vontade diante dEle, o nosso desejo diante dEle. E o nosso desejo, neste momento, dentro da necessidade, é que a irmã Neuza seja atendida com todas essas pessoas que ela coloca também em oração, que a Michele seja restaurada pelo poder de Deus, que ela volte para a família, que ela tenha a oportunidade de ver os seus filhos crescidos, formados, casados, né? Então, nós expressamos o nosso desejo diante de Deus e respeitamos o poder e a soberania dele, crendo que ele sempre vai fazer o melhor. Mas nós temos que colocar a palavra de Deus em ação, em prática. E quando o anjo aqui, o anjo é o melhor para falar disso, né? Afinal de contas, ele vive lá, né? Ele está em adoração constante. Adoração constante. E quando ele fala que para Deus não haverá impossíveis, é porque não há impossíveis mesmo. A experiência dele, né? Em ver isso acontecer na vida do ser humano, não é mesmo? Exatamente. Mas, João, eu vou pedir para a irmã então orar nesse momento pela irmã Neuza, né, e pelos seus pedidos que ela coloca pelos aqui. Pelos seus familiares, né? Devem ser familiares dela, né? Santo e poderoso Deus, que estás nas alturas dos céus, nós estamos aqui em Tua santa presença, porque confiamos no Teu poder. Reconhecemos que o Senhor prometeu para nós estar conosco a cada momento, até a consumação dos séculos. E neste momento, nós rogamos a Tua presença na vida da irmã Neuza e de todos os seus pedidos que foram mencionados aqui. Que o Senhor possa estar confortando, restabelecendo quando necessário for o restabelecimento de pessoas, que o Senhor possa estar ajudando a irmã Neuza a ter uma palavra de conforto para cada uma dessas pessoas e uma palavra também de ânimo para que eles sejam pessoas fiéis ao Senhor a cada dia. Amém. Abençoa, Senhor, essa família, abençoa aqueles que o cercam, abençoa aqueles que têm
uma tarefa especial em ajudá-los, para que também sejam pessoas de misericórdia, de compaixão, assim como o Senhor tem sido para cada um de nós. Amém. Nós pedimos essas bênçãos, com o perdão de nossas falhas, nossos pecados. Reconhecemos, Senhor, que temos uma necessidade muito forte do Senhor em nossa vida, e por isso rogamos a Tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha irmã Jô, 2 textos que me vêm à mente agora, que fala muito diretamente ao meu coração nessa situação aí que o Rodrigo e a sua família está passando com relação a Michele. Sim. Porque nestes momentos de aflição, curiosamente, sempre aparece aquele que quer, até ele tem a intenção de consolar, mas ele consola trazendo mais peso, né? Trazendo mais... Às vezes lembrando coisas desagradáveis. Coisas desagradáveis, né? Então, me lembra do texto de quando Jairo vai conversar com Jesus e pedir ajuda para a filha dele. Né? Fala, Jesus, vamos comigo lá em casa, que a minha filha está morrendo, vamos lá comigo lá em casa. E no meio daquele tumulto, Jesus fala que vai com ele, e no caminho tem a situação da mulher com fluxo de sangue. Jesus para ajudar aquela mulher, e nesse tempo chega um outro, né, ali da casa de Jairo, e fala para ele: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, que a sua filha já morreu. Quer dizer, ele não tem atuação nenhuma mais. Ele não tem mais o que fazer. Né? E a resposta de Jesus para Jairo é algo fantástico que nós temos que continuar confiando. Jesus vira para Jairo, ele ouve o que o outro fala, né? E ele vira para Jairo e fala: Jairo, não temas, crê somente. Né? Então, tipo assim, eu ainda tenho coisas para fazer, né? Eu ainda posso fazer, né? Ele não me conhece. Nas entrelinhas parece que tem essa ele questão. não me conhece. Então, Jairo, não perca a fé. Né? Jairo, continue mantendo a esperança. Continue acreditando em mim. E é isso também que Deus está falando agora para o Rodrigo, para a sua família. Continue crendo, continue se fortalecendo em Deus, continue mantendo a esperança. Não há nada que Deus não possa fazer. Como eu já disse, nós vamos respeitar a vontade de Deus em todas as coisas. Mas, usando a expressão de Jesus, né? Não temas, né? Creia somente. E com esse mesmo contexto, o Salmo 112 me fala muito, né? Também a esse respeito da manutenção da confiança, né, que nós temos que ter em Deus, porque isso não é fácil no momento de aflições. No momento de aflição, principalmente para quem está no hospital, chega o enfermeiro e fala: olha, aconteceu isso, não foi bom. Chega um médico que às vezes nem está cuidando do caso, mas ele passa por ali e fala: esse negócio aí não vai dar certo. Né? Eu vivi isso no hospital. Né? Eu vivi isso. Sua esposa, né? Com a Ivone ali, né? E sei que muitas pessoas vivem. Né? E aí o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender a descansar em Deus, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, e saber que Deus está cuidando de todas as coisas. O Salmo 112, ele fala assim: aleluia, bem-aventurado, né? Feliz. Feliz é aquele que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O versículo 7 que nós vemos aqui, né? Que ele coloca aqui: aquele que teme ao Senhor, né? Aquele que segue a palavra de Deus, que busca o Senhor, não se atemoriza de más notícias. Então, pode vir a notícia que for, Deus é maior.
Deus é mais poderoso. Então tem que continuar confiando. Eu acho assim, o tema central desse capítulo, né, é assim, tipo, permita que Deus seja Deus na sua vida. Exatamente. Permita que Deus seja Deus. E nos momentos, aqueles momentos de escuridão, aqueles momentos que você não vê saída, não vê solução, a gente tem o versículo 4. E o versículo 4 fala: ao justo nasce luz nas trevas. E não esqueça, né, que Deus é benigno, misericordioso e justo. Então, quando nós compreendemos esta dimensão do poder e da bondade de Deus, do amor de Deus, né, e do amor que nós temos em Cristo Jesus como cristãos, porque todos nós, né, na essência do cristianismo, amamos a Michele, amamos o Rodrigo, amamos a Wanda, o Carlos, a todos os familiares, aos filhos, que na verdade assim, não tem nem muito contato, porque eles mudaram da cidade, né? Estão um pouco longe, agora vão voltar, se Deus quiser. Né? Com essa experiência aí, né? Então, mas, como diz a expressão, né, da fé, é o amor de Cristo que nos une. Né? E nesse amor de Cristo, nós vivemos solidários, né? E uns pelos outros. Na necessidade do outro, nós temos que estar à disposição. Nós temos que levar uma palavra de ânimo. Nós temos que manter a esperança. Temos que manter a fé. E temos que ajudar esta pessoa a ter discernimento naquela hora que tudo parece que sumiu, tudo parece que escureceu. Então, ao justo nasce luz nas trevas. Então, o que nós temos que fazer? Olha, naquelas situações que falam, não sei que decisão tomar, não sei o que fazer, não sei que direção ir, ore. Então, Deus vai responder de alguma maneira, até com alguém que chegue e diga, eu acho melhor fazer assim, né? E é curioso porque Deus, como Ele não faz acepção de pessoas, então Ele não usa só o médico. Então, todas as pessoas que estão ali no hospital, às vezes é a pessoa que vem entregar o alimento, né? Que vem trazer o almoço. Ele chega e te dá uma palavra, e aquela palavra é o que você precisava naquele momento. É a luz que nasce nas trevas que você está vivendo naquele momento, né? Então Deus, Ele age de todas as formas, através de todas as pessoas. Para Deus não há impossíveis, né? Às vezes a gente despreza uma pessoa, né? Mas não podemos desprezar ninguém, porque às vezes o conteúdo que nós precisamos está com aquela pessoa, não é mesmo? Exatamente. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma coisa interessante em 1 Coríntios 4:10, ele diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo. Estamos aqui para transmitir a paz dele, não é mesmo? Loucos por causa de Cristo. Nós somos sábios por causa de Cristo. Fracos e fortes, mas nós estamos ajudando a todos aqueles que precisam da ajuda que vem de Jesus. Olha, é muito bom ter a consciência da nossa fraqueza. Porque, primeiro, que Deus fala para o próprio apóstolo Paulo: o meu poder... Se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa na fraqueza. Por que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza? Ele se aperfeiçoa porque aquele que se sente forte não busca Deus. Então, e quando a gente está fraco é que a gente busca mais a Deus. Então, ter a consciência que eu sou incapaz em muitas situações, ter a consciência que eu sou fraco, que eu preciso de alguém maior do que eu para cuidar de mim. Ter essa consciência vai fazer com que eu me aproxime de Deus. Me aproxime de Deus, e não só me aproximar, mas me aproximar com humildade, né? Com uma busca sincera, com uma entrega de mente, de coração, né? Permitindo que Deus continue falando comigo e me explicando, né? Me explicando aquilo que eu não estou entendendo, me acalmando naquilo até que Ele não explica, porque tem coisa que nós não vamos entender mesmo. Né? Na nossa humanidade nós somos muito frágeis, né? E usando o texto do apóstolo Paulo mesmo, em 2 Coríntios 4, né, 8, nós também temos essa direção que a irmã está colocando,
mas dentro do conflito e da paz que nós precisamos. Isso. Então, o que ele coloca aqui, olha, neste mundo que nós vivemos, e é bonito ver isso, porque Jesus não enganou ninguém. Jesus, ele fala, no mundo vocês vão ter aflições, se prepara, né? Vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E nele nós também vamos vencer. Então é isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, 2 Coríntios 4:8, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, a vida de Jesus se manifestando em nós, Jesus ressuscitou, né? E isso daí é uma coisa... alguém que pode estar, assim, com uma esperança só de morte, Jesus pode restabelecer. Jesus ressuscitou e ele ressuscita todos os dias a nossa fé, a nossa esperança, o nosso ânimo, né? O nosso amor. Jesus, ele continua ressuscitando tudo aquilo que morre em nós a cada dia. Porque existem muitas questões, muitos sentimentos, muitas emoções que vão morrendo. A pior morte não é a ausência de vida. A maior morte é a ausência de emoções, de sentimentos, de esperança, de fé. Isso é morte. Porque aí a pessoa não tem palavra para ajudar ninguém, né? Exatamente, ele não tem palavra para ajudar ninguém e principalmente ele não tem palavra para ajudar a si mesmo. Ele precisa ser transformado em si mesmo para poder ajudar o outro. Se ele não tiver essa transformação em si mesmo, vai ser muito difícil ele colocar o outro, porque na verdade o que ele está tentando fazer com o outro é o que ele precisa. Né? E para ele oferecer aquilo que ele não tem, ele vai ter que criar uma máscara. E máscaras não são boas. Então, as máscaras sempre se enganam, né? E sempre caem. Né? Vai chegar um momento em que elas caem. Né? Não tem como ser assim. Né? Esse texto que o pastor usou aí, no mundo tereis aflições, eu encontrei uma tradução que diz assim: no mundo vocês vão ter muitas razões para chorar, mas tenham bom ânimo. Então, é interessante isso daí, né? E realmente nós temos encontrado muitas razões para chorar. Temos muitas razões para chorar, mas também temos muitas razões para chorar de alegria. Então, porque Deus tem nos dado vitórias. Sim, exatamente. A nossa experiência pessoal, eu tenho muitas experiências pessoais de que quando eu chorava, Deus me deu o choro de alegria. Essa é uma questão que precisamos ressaltar nesse momento, né? E é isso, né, nesse sentido, que também o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, o versículo 35 em diante, ele vai falar assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, por isso, né? Jesus está sempre conosco. A reflexão do apóstolo Paulo aqui é a dificuldade que vai te afastar de Deus? É isso que ele está trazendo a reflexão. Porque se for dificuldade que vai afastar de Deus, você vai viver afastado de Deus a vida toda. Porque dificuldade a gente tem a cada dia, né? Dificuldade, cada dia tem uma dificuldade, cada dia tem algo que nós nos sentimos injustiçados, que nós achávamos que deveria ter acontecido de forma diferente. Nós temos dias alegres também, temos dias de vitória, dias de conquistas, aquele dia em que a pessoa conseguiu alcançar o objetivo que ele colocou. Então nós temos
dias de alegria, mas alegrias são pontuais. A tristeza ela é mais constante, o sofrimento ele é mais constante do que a alegria. Alegrias são estados muito pontuais. Deus não nos deixa sem alegrias, né? Porque Ele quer que nós tenhamos bom humor, né? Ele quer que nós continuemos a servi-lo. Então Ele vai nos ajudar sempre. Sim, é como fala o texto de Provérbios, né? Quando nós temos o texto de Provérbios capítulo 13, o versículo 12, o texto ele diz assim, esse texto é lindo, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. É muito lindo esse texto. A esperança que se adia faz adoecer o coração. O que acontece é, quando você vai adiando a esperança, você vai diminuindo, vai fazendo a esperança morrer, vai fazendo com que a esperança vai desaparecendo da sua mente, do seu coração, você vai ficando doente. Né? E a pessoa que vive sem ânimo, sem esperança, sem fé, sem objetivo, sem motivação, ele vai ficar doente. E hoje o que está mais acontecendo é a doença das emoções, né? Sim. Né? E exatamente a doença das emoções está acontecendo por quê? Aonde está a esperança? Aonde está a fé? Aonde está o amor? Porque a própria palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar. Mas graças a Deus que apesar de ser de muitos, não são de todos. Né? Porque se fosse de todos, nós teríamos um problema muito sério. E de quem não vai esfriar o amor? Daquele que se mantém em conexão com Deus. Em conexão com Deus, pelo Espírito Santo, aqueles que está sensível à sua voz. Então, assim, nós não podemos adiar a esperança. A esperança que se adia, ela faz adoecer o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Quando você coloca algo nas mãos de Deus e você tem absoluta certeza que muitas vezes o resultado não foi da maneira que você queria, mas você tem certeza que foi o melhor porque foi Deus que fez, né? Aquilo para você é a árvore da vida. Dá acalma o coração, né? Deixa a pessoa confortável. Sim, deixa a pessoa descansada. Né? Como a música que nós ouvimos aqui, é a paz da nossa alma. A paz. Né? A paz da nossa alma. É quando nós encontramos a Deus, nós podemos descansar nele, nós nos realizamos não nas coisas da vida. É muito bom se realizar nas coisas da vida também. Você conseguir ter uma boa família, um bom casamento, aqueles que decidiram ficar solteiros, mas ter uma boa formação acadêmica, um bom trabalho, conseguiu, né, seja quem for, consegue ter a sua casa própria, o seu carro. Cada uma dessas realizações são muito importantes, né? Que aconteçam, elas nos dão ânimo, nós nos sentimos realizados pela vitória. Mas a vitória maior de todas as coisas é manter a fé, a esperança e comunhão com Deus. Não existe nada maior do que isso. Porque as outras vitórias, elas decorrem dessa conexão com Deus. Né? Sim, é o que Jesus traz também a reflexão. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? E eu gosto muito dessa expressão no grego, porque quando esse texto ele está no grego, a expressão que é traduzida como alma é psique, que trata da nossa estrutura emocional, psicológica, né? E tudo aquilo que envolve a essência daquilo que nós somos. Então, o que Jesus está falando é o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua paz, né? Perder as suas emoções, perder os seus sentimentos, porque tem pessoas que ganham muito e ficam sem nada. São aquelas pessoas que eu costumo falar assim, que quando a única coisa que sobrou para alguém é só dinheiro, é porque ele ficou pobre demais. Né? Porque dinheiro se gasta. Dinheiro acaba.
E mesmo que ele ganhe tanto dinheiro que ele não acabe, o que adianta o dinheiro sem ter uma pessoa amada para compartilhar, sem você poder nem ajudar aquele que precisa, porque tem muitas pessoas que são tão avarentos que ele fala assim, não, eu consegui tudo com esforço, ele que consiga também, né? Então, o que adianta ser uma pessoa assim? Quando a pessoa se posiciona dessa maneira, o outro que se vire, o outro que faça, né, por merecer, o outro que vá atrás, muito provavelmente ele também não conseguiu tudo sozinho, não. Né? Às vezes ele teve pessoas da família que ajudaram. Tem sempre alguém por trás. Né? Tem uma música antiga do Fábio Júnior que eu acho interessante, e na música ele fala aqueles que perduram no mesmo caminho, que persistem no mesmo caminho, nós agradecemos aos amigos da terra e do céu, porque ninguém faz nada sozinho. Olha, né? Interessante, né? Então é muito interessante essa expressão que ele usa. Agradecemos aos amigos da terra e do céu, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Isso me lembra muito a restauração de Jó. Né? Porque muitas pessoas acham, né? Muitas pessoas que assim começam a ler o livro de Jó e não termina, não sabe como é que ele foi restituído. Só sabe que as coisas dele foi restituído e foi tudo restituído em dobro. Ele teve o dobro de animais, o dobro de imóveis, o dobro de dinheiro que ele tinha, ele teve tudo em dobro. Já era milionário, né? Imagine como, agora ficou em dobro, né? Mas a questão é como que isso aconteceu. Ninguém nunca chega ao final do livro para ver como é que isso aconteceu. E a Bíblia fala que isso só aconteceu por causa daqueles amigos que todo mundo critica. Aqueles amigos que no começo as pessoas acham que eles estão culpando Jó, que eles estão falando mal de Jó, que eles estão querendo trazer um peso maior para Jó. Eles não estão fazendo isso. Eles estão levando Jó à reflexão e estão refletindo juntos. A gente quer entender o que está acontecendo. Você sempre foi próspero, sempre foi uma pessoa fiel, uma pessoa íntegra. Eles não estão acusando Jó. Eles estão refletindo. Eles estão refletindo. E Jó, na verdade, por um período ali de espaço, ele se sente ofendido. Porque eu costumo dizer assim, quando alguém está ferido, né, até pétala de rosa parece espinho. Né? Porque se encostar dói. Jó já estava ali sofrido, dolorido, e qualquer palavra que ele falasse para ele, ele ia sentir mais. Né? É difícil trazer a reflexão neste momento. Mas os amigos estavam ali tentando trazer esta reflexão e também a sua própria compreensão daquilo que estava acontecendo. Quando chega no final do livro, como que Jó consegue restaurar todas as coisas? A primeira atitude dele, quando ele compreende, os meus amigos estão aqui, eles não estão me acusando, eles estão tentando me ajudar. E aí Jó, ele toma uma postura, eu vou orar por eles. Então, né? Quando ele ora, Deus restabelece. Quando ele ora pelos amigos, Deus coloca no coração dos amigos, para os amigos ajudarem Jó. E aí, cada amigo dá um valor para Jó, para ele recomeçar a vida. E é assim que Jó consegue fazer. Né? Então, Jó não faz nada sozinho. Ele procura Deus em primeiro lugar, Deus responde favoravelmente a ele, né? E abençoa ele para que ele tenha a sua restauração através dos amigos, através daqueles que caminham com ele. Então é muito importante que nós saibamos disso. Né? Deus não vai jogar um pau mágico, né, e mudar a sua circunstância, a sua situação. Você tem que buscá-lo com sinceridade, com integridade de coração e permitir, né, que ele coloque pessoas no seu caminho que vão te ajudar nesta restauração, vão ajudar você a se refazer. E muitas vezes, como é o caso de Jó, são aquelas pessoas que em algum momento você se sentiu ofendidas por ela, né? Sentiu magoada, né? Elas te feriram, e daí você para pensar e fala assim, não, elas podem até ter feito isso, mas não era a intenção delas. Então, a importância do perdão, né, pastor? A importância do perdão e a importância de voltar ao foco correto.
e saber que Deus é que está por trás de todas as coisas. Se Deus está usando uma pessoa para te trazer uma reflexão, não rejeite. Aceite a reflexão. Né? Pare para pensar no que aquela pessoa está falando. Ah, mas aquela pessoa não conhece tanto quanto eu. Aquela pessoa não conhece a minha vida. Que bom! O fato dela não conhecer dá mais liberdade para ela falar. Né? Porque se ela conhecesse, daí poderia ser que ela estivesse falando bobagem. Poderia ser que ela estava falando para te acusar, né? Para se vingar de alguma situação. Mas o fato dela não conhecer ainda é melhor, né? Porque ela fala espontaneamente, e quando alguém fala alguma coisa que mexe comigo, em geral é porque tem um fundo de verdade. Né? Sempre a gente está refletindo e o Espírito Santo está cutucando, né? Para ajudar a gente a entender essa questão, né? É por isso que eu gosto muito do Salmo 46, versículo 10, onde Deus, educadamente, manda todo mundo ficar quieto. Deus, ele fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que Deus está falando aqui confie. Né? O resumo, né? Resumo, confie. Aquiete seu coração, aquiete a sua mente, acalme esse sentimento que está te perturbando, te incomodando, né? Que é o que a gente está voltado para este momento, né? Ao Rodrigo, a família dele, a família da Michele também, né? Acalmem o seu coração. Né? Deixe Deus cuidar de cada detalhe. Deixa Deus continuar falando com vocês, cuidando de vocês. Acalmem o seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem o seu tempo, né? Não é o tempo nosso. Né? Não. O nosso tempo é diferente do de Deus. O nosso tempo é diferente do de Deus. Eu vou pedir para que a gente, então, faça uma oração encerrando o programa, mas eu quero aproveitar esse espaço de tempo final para que aquela música volte novamente, né, a paz da minha alma, para que todos possam refletir mais um pouco dessa paz que é necessária a todos nós. Até aqueles que pegaram o programa mais para frente, né? Vão poder. Também. Vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento que passamos aqui, refletindo sobre a Tua Palavra e agradecidos pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Colocamos mais uma vez a vida de todos os nossos ouvintes que nos acompanharam, as suas necessidades pessoais, familiares, sociais, financeiras. O Senhor conhece o que cada um precisa. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja amparando, cuidando, restaurando e dirigindo segundo a sua vontade. Amém. Colocamos mais uma vez em Tuas mãos a vida da irmã Michele, expressando o nosso desejo, o nosso pedido, que ela seja restaurada, curada pelo toque das Tuas mãos, porque como nós lemos em Lucas, capítulo 1, para o Senhor não existem impossíveis em todas as suas promessas. O Senhor prometeu cuidar de nós e nós confiamos em Ti. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, abençoe a todos os que têm buscado ao Senhor em espírito e em verdade. Nos conceda a Tua paz e permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. O meu coração não quer me escutar. Tá tão inquieto, não para de chorar. E eu não vou mentir, eu não sei lidar, mas ele fica calmo e até dormir tranquilo se tua voz ele escutar. Pai, eu me lembrei de quando as coisas se
só pra não desistir. Sabes bem que eu não sou capaz, mesmo assim não me deixou pra trás. Quando eu mais precisei, eu te encontrei aqui. Fala pro meu coração, acalma. Sussurra pra ele dizendo que nunca vais me abandonar. És a paz da minha alma, sua voz me acalma e me faz descansar.